da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esse é um curso de extensão. Hoje a gente vai falar de História Oral e Comunidades Quilombolas em Mato Grosso do Sul. Na semana passada, a professora Suzana Ribeiro, que é a coordenadora específica desse curso, trabalhou com vocês alguns fundamentos específicos do que a gente chama de metodologia da história oral, né? A história oral, ela surge como ferramenta de pesquisa no século XX, com as modernas técnicas de gravação. A professora Suzana deve ter tratado semana passada de que ela se popularizou bastante nos Estados Unidos com os veteranos de guerra que voltaram da Segunda Guerra Mundial. Então, havia uma grande audiência dos programas de rádio naquela época, de pessoas que tinham curiosidade para saber como é que tinha sido a experiência, né, desses militares na Segunda Guerra Mundial. E aí, o rádio vai popularizar a história oral como uma forma de você colher, né, testemunhos, depoimentos, para que você registrasse a experiência das pessoas e, sobretudo, as experiências pessoais, né? Hoje, a história oral já é reconhecida no Brasil e no mundo, né, como uma forma de fazer pesquisa válida, embora ainda haja uma discussão entre historiadores que torcem o nariz para os chamados testemunhos orais, argumentando que muitas vezes a pessoa pode mudar de ideia de um testemunho ou pode ser impreciso, né? Mas isso é um preconceito muito forte, né? Porque nós temos vários grupos, inclusive internamente, mesmo em sociedades letradas, que a oralidade é muito mais potente do que a palavra escrita, né? E existe um provérbio africano que diz o seguinte, que toda palavra, antes de se oralizar, ela é pensamento. E tudo que é escrito, antes de ser escrito, é oralidade, né? E eu gosto muito de usar o termo de civilizações de oralidade ou civilizações orais para designar grupos que usam o código oral, ao invés de escrito, como forma de propaganda, de difundir conhecimento e de partilhar experiências, né? A gente fala, sobretudo, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, e no caso do Brasil, nós temos um grande contingente de brasileiros e brasileiras que não tem um domínio, vamos dizer assim, acadêmico da escrita. E o que nós temos visto nos últimos anos, com a criação das redes sociais, né, e de aplicativos de comunicação, é um fenômeno muito interessante, né? As pessoas estão voltando a falar nos aplicativos, né? Quem é que já se deparou com a situação de o colega, ao invés de te mandar uma mensagem por escrito, ele manda um áudio pelo aplicativo, e aí você fica todo embaraçado, porque você não sabe se pode ouvir na frente de todo mundo, se dá para ouvir, se não dá para ouvir. Então, a gente está retomando um costume que era o costume de você falar via rádio, né? A pessoa usava o rádio, que era um rádio de radiofrequência, de curto alcance, a polícia ainda usa muito, a polícia e o bombeiro, né, ainda usa muito a radiofrequência, porque a radiofrequência não depende da internet, né? E a internet, embora para vocês jovens, vocês já tenham nascido com a internet, eu sou da geração migrante, né? Eu nasci analógico e me transformei em digital, né? Então, antes da gente usar a internet, a gente se comunicava de outras formas, né? A gente se comunicava por carta, por telefone fixo, né? Ou por rádio. E é uma coisa curiosa, porque apesar de a gente ter quase uma unanimidade de acreditar, grosso modo, de que as sociedades escritas são superiores às civilizações orais, né? Entretanto, a gente tem que lembrar que, historicamente, vários conhecimentos foram passados de geração em geração, de boca para ouvido, né? O que a gente chama, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Gênesis, o chamado Pentateuco, né? Essas tradições, elas foram passadas oralmente durante mais de 2.500 anos. A tradição diz que Moisés escreveu esses 5 primeiros livros. E por que ele escreveu?
Porque, segundo está mesmo, né, no testemunho bíblico, tem a história da peregrinação pelo deserto, né, em busca de Canaã, pelo deserto do Egito, e aí havia uma grande possibilidade daquele povo, a gente está falando do antigo povo hebreu, desaparecer, né? Eles ficavam 40 anos perdidos no Egito, então havia uma grande possibilidade de morrer todo mundo. Então, daí o que Moisés vai fazer? Moisés vai lá e Moisés resolve escrever aquilo que era falado oralmente. Então, antes daquilo virar texto, escrito, canônico, acabado, isso era uma tradição oral viva, tal como nós conhecemos, né, em várias sociedades africanas e afrodiaspóricas, né? Quando eu falo em comunidade afrodiaspórica, eu estou falando de qualquer grupo que, saído da África, os seus ancestrais, vieram parar em outros continentes, sobretudo nas Américas, né? Nas Américas. O caso do Brasil, o Brasil recebeu entre 3 milhões e meio e 5 milhões de pessoas escravizadas, que são tiradas do continente africano e mandadas para cá entre o século XVI e o século XIX, né? Então, era uma espécie de migração forçada. Os Estados Unidos, que a gente reconhece como uma sociedade que tem muito mais representatividade negra, recebeu entre 500 e 700 mil. Ou seja, o Brasil recebeu entre 7 e 10 vezes mais negros e negras escravizadas do que os Estados Unidos. E aí acontece uma coisa muito curiosa, né? Porque nós, brasileiros, conhecemos muito mais celebridades afro-americanas do que celebridades afro-brasileiras. Você pode fazer qualquer desafio entre uma roda de colega, me fala 3 nomes de celebridades afro-brasileiras. A pessoa vai engasgar, ela vai demorar um pouco, mas ela vai, né, repetir aquelas óbvias, né, que a gente está acostumado a ver nas novelas, né, o Lázaro Ramos, né, a esposa dele, a Camila Pitanga, né, talvez esses nomes venham com mais a capacidade. Mas você vai ver com muito mais rapidez a pessoa falar nomes de americanos, né? O Barack Obama, o Martin Luther King, a Beyoncé, né? E tantas outras atrizes e atrizes americanas que a gente conhece. Porque nos Estados Unidos, há muito tempo, sem que exista uma lei, não existe lei de cotas nos Estados Unidos, não existe, tá? Porque os Estados Unidos são mais de 30 e poucos estados, e os estados, cada um tem a sua própria lei. E outra, por que não tem cota nos Estados Unidos? Porque lá não tem vestibular, né? Não tem vestibular nos Estados Unidos. Vocês devem ter visto em filmes americanos que o jovem ele se candidata, ele manda uma carta explicando por que ele quer ficar lá, por que ele merece, ele vai mandar, né, trabalhos coletivos que ele faz, e aí a universidade, cada universidade tem um critério de escolha desses jovens, né? E muitas vezes nos Estados Unidos já há uma preocupação com a diversidade. Então, as próprias universidades, por si próprias, elas se organizam para selecionar negros e negras, mas nem sempre foi assim. Nos Estados Unidos, você vai ter o movimento por ações afirmativas dos anos 60, quando o movimento negro inicia um questionamento social contra as políticas de separação, de segregação racial que existiram nos Estados Unidos até a década de 60. Tá? Nos Estados Unidos havia... nos Estados Unidos, as pessoas teriam que... você tinha espaços separados, por exemplo, no transporte coletivo. Tá? Você entrava no ônibus, tinha assento para negros e assento para brancos. Você ia para restaurante, tinha uma porta para negro, uma porta para brancos. Tinha escola para branco, tinha escola para negro. E aí o movimento negro organizado, eu estou falando de coisas que vocês devem ter visto em filmes, né? Com o Malcolm X, com o Martin Luther King, com os Panteras Negras, né? Então, diversos movimentos negros americanos que questionaram a Suprema Corte americana para saber se a segregação racial era algo constitucional. E a Suprema Corte americana decidiu que não, que aquilo estava completamente errado, e foi um impacto muito forte, tá? Porque, de uma hora para outra, vários negros e negras corajosas foram para as escolas, foram para faculdades, e tiveram que enfrentar muita repressão, muita má vontade dos colegas brancos que não queriam ver eles por lá. Tem uma foto famosa de uma estudante negra, uma jovem adolescente, de uns 13, 14 anos, que ela entra na escola de brancos, no meio de um corredor, e que os alunos brancos cuspiam nela, né? E ela vai entrar na marra, protegida pela polícia, porque a Suprema Corte mandou entrar ela lá.
né? Então, nós temos uma prática, né, de movimentos sociais que sempre se comunicou oralmente. Se você notar, então, na cultura brasileira, você, por exemplo, quando você frequenta, se você é frequentadora de igreja evangélica, você vai notar que as pessoas que vão no culto, elas não leem a Bíblia. Muito embora elas andam com a Bíblia no braço, elas não leem. O que é que elas escutam? Elas escutam alguém lendo, ou alguém falando. Então, aquilo continua sendo uma tradição oral. Vale mais o que o pastor fala, o que o padre fala, do que o que está escrito. Você pode notar que as pessoas, né, a maioria, inclusive, tem dificuldade de ler, né? Então, as pessoas usam o livro, a Bíblia, como uma espécie de amuleto sagrado, né? Que tem uma espécie de poder maior. Agora, ler mesmo, tá? As pessoas elas se ligam muito mais do que o pastor fala. E o brasileiro adora música, né? O Caetano Veloso mesmo diz que se você tem uma ideia incrível, é melhor escrever uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. E nós, na nossa música, a gente trata de coisas muito importantes, né? Na escola de samba, na MPB, né? Com os nossos gênios da música, né? Com Caetano Veloso, com Chico Buarque, tudo, a gente canta coisa muito importante. Então, a gente está muito acostumado a refletir na vida. A gente pode até dizer que a música brasileira, que é a segunda mais executada no planeta, a gente só perde para a música americana, né? E a música americana, ela é tocada no mundo inteiro, não é somente pela qualidade, tem coisa boa na música americana, mas pelo poder da indústria americana de impor seus padrões para o resto do mundo. E a música brasileira é a segunda mais ouvida no planeta, né? Então, nós temos um poderio de tradição oral. A gente pode dizer que a gente aprende muita coisa cantando. A gente reflete sobre a vida cantando. Porque quem gosta de música brasileira gosta de poesia, né? Basicamente, é poesia. E a poesia é um gênero literário que foi inventado para ser declamado. Poesia não é para você ler, é para você falar. E, de preferência, falar coletivamente, dividir com os outros aquilo, né? Então, a poesia rimada, ela é feita para falar. Então, quando a gente está cantando, de certa forma, a gente está exercendo essa prática da tradição oral que a gente herdou dos povos indígenas e dos povos de origem africana e afro-brasileira, tá? Essa tradição afro-brasileira, que vem da África, também é muito forte, né? Se diz até hoje na África que quando morre um velho, morre também uma biblioteca. Então, existe uma grande valorização de você passar os conhecimentos por meio da oralidade. Se você vai a um terreiro de religião de matriz africana, candomblé ou a umbanda, que são os mais famosos, vocês vão observar que as principais lições são passadas oralmente. Você não tem um livro, né? Que nem você tem o Alcorão no islamismo, a Torá entre os judeus, ou a Bíblia entre os cristãos, né? Você tem muita tradição oral. E eu me atreveria a dizer que até hoje, nas comunidades cristãs latino-americanas, esses conhecimentos originados do livro escrito da Bíblia ainda são passados mais oralmente do que propriamente por escrito. Tá? Então, você tem uma grande tradição, uma grande força da oralidade. E existe uma discussão muito séria, né? E existe uma certa compreensão hoje na sociedade que o que está escrito vale mais do que é falado, né? A gente perdeu um costume que ainda era muito próximo dos nossos avós, que era chamada palavra, né? A palavra de uma pessoa, chamado fio do bigode, né? Então, se a pessoa falou, está falado. Não tem que ficar assinando, levar em cartório, fazendo. Não, a pessoa falou, ela vai cumprir. Ela vai cumprir porque ela falou. Então, o valor da palavra é muito forte, e isso continua muito forte nas religiões de matriz africana, eu atreveria a dizer também nas igrejas evangélicas, aonde a oralidade ainda tem um poder de transmissão de conhecimento muito forte. E é a partir dessa estrutura, né, que a gente tem uma prática da história oral que no Brasil, como vocês devem ter visto semana passada com a Suzana, começa só nos anos 90. Tá? Então, é muito recente a entrada da história oral. Hoje existe uma Associação Brasileira de História Oral, a ABHO, e existe também a Associação Internacional de História Oral, tá? Que tem congressos no mundo inteiro. Essa semana, inclusive, a Suzana
Ela pode estar aqui porque a Suzane está participando de um encontro da Associação Brasileira de História Oral. Faz aqui, sim. Então, hoje a história oral ela está consagrada, né, como uma modalidade válida de pesquisa e cientificamente aprovada pelos grupos. Então, tomar muito cuidado, porque a gente não pode simplesmente fazer entrevista. Como a Suzana deve ter dito semana passada, história oral não é entrevista. Né? História oral é um processo. Então, a história oral começa com um projeto, né? Então, você tem que fazer entrevista para alguma coisa. Para que você vai entrevistar? Então, tem que ter um projeto. Começa com um projeto, começa com gravação, transcrição, textualização, transliteração, transcriação, devolução da entrevista para o entrevistado, autorização e criação de política pública a partir das entrevistas. Isso é uma coisa que deve interessar pessoas como a Carla, por exemplo, que está interessada em assistência social, que quando a gente vai nas comunidades, ouvir a história da vida das pessoas, a gente identifica alguns problemas na comunidade. Problemas relativos à saúde. Né? Por exemplo, nas comunidades quilombolas, é muito comum você observar obesidade entre as mulheres. Né? Então, é muito comum você estudar, isso é uma coisa que me chama a atenção. O que a gente precisava fazer? A gente precisava estudar os hábitos alimentares dessas mulheres, tentar pesquisar se essa obesidade faz mal ou não faz mal à educação, porque não se trata, a educação, a saúde, porque não se trata de um problema estético, né? Se trata de um problema de saúde, né? Cada pessoa pode ter o corpo que bem entender, né? Então a gente não está falando de estética, estamos falando de saúde, né? Então a gente vai observar outras coisas. Nas comunidades negras, por exemplo, você tem a questão da presença da anemia falciforme, né? Que é uma doença que geneticamente ataca mais as pessoas de população negra. E, no caso das pesquisas que eu e a minha equipe temos feito no Mato Grosso do Sul, a gente tem pensado também no currículo quilombola. Então, entrevistando as pessoas nos quilombos ou nas aldeias indígenas, a gente consegue captar a necessidade, né, de se criar políticas públicas para se criar um currículo específico para atender aquelas comunidades. Eu tive um colega também, um colega meu lá do Núcleo de História Oral da USP, que era albino, né, que é albino, ele tem até um blog que chama Blog do Albino Incoerente, e graças ao trabalho dele, o Estado de São Paulo criou uma lei que obriga os postos de saúde a distribuírem gratuitamente protetores solares para pessoas albinas. Tá? Então, a gente gosta muito de fazer projetos que dão um retorno para a comunidade. E esse retorno não pode ser apenas o retorno, depois eu levo lá o meu TCC para você, depois eu vou levar o meu livro, vou levar a minha dissertação, vou levar a minha tese. Isso é o mínimo que você faz. Isso é o mínimo. Lógico que você tem que ir lá devolver e tirar satisfação. Tem pesquisador que vai lá, pega a tal do termo de consentimento livre esclarecido e nunca mais aparece por lá. Então, devolver o texto, né, a entrevista transcrita, gravada, é o mínimo que você tem que fazer. Acontece que a pessoa vai pegar o seu trabalho, vai colocar na estante, vai mostrar para os parentes, para os amigos, mas a vida dela é muito mais interessante que o seu trabalho. A vida dela é muito mais importante que o seu trabalho. Então, tá bom, devolver o trabalho é simpático, mas não é suficiente. Então, a gente defende uma história oral em que a gente devolva para a comunidade e que a gente, nós da universidade, a gente não pode resolver todos os problemas da sociedade, mas nós sabemos quem pode resolver. Né? Então, vira e mexe, eu vou atrás de quem pode ajudar. Então, a gente vai atrás de médico, vai atrás de dentista, vai atrás de assistente social, né? Vai atrás de geógrafo, de geólogo, para tentar resolver algum problema que a gente está vendo que está acontecendo na comunidade. Então, eu vou repetir, começa com o projeto, depois a gravação, a transcrição, que é a chamada transcrição plena ou transcrição bruta. Então, você coloca no papel tudo o que foi gravado, até os códigos de oralidade, os NES, as repetições, você coloca tudo. Então, tem a transcrição. Depois vem a textualização. O que significa? Você tirar as marcas de oralidade do texto. Né? Depois vem a transliteração, quando você arruma o texto para tirar as repetições e de ordenar a narrativa. Então, você muda a ordem do que a pessoa falou.
Quando a gente está conversando com alguém, sobretudo quando a gente está fazendo história oral de vida, é normal a pessoa ir e voltar no mesmo assunto, ela começa um assunto, ela para no meio, depois ela volta de novo, tá? Esse tipo de narrativa, que é uma narrativa oral, ela é bastante interessante quando você está conversando ao vivo com a pessoa. Quando você coloca no papel, fica um negócio muito difícil de ler, muito penoso. Por quê? Nós consideramos, sobretudo na língua portuguesa, que a língua escrita e a língua oral são quase idiomas diferentes no português, tá? Em sociedades em que você tem um nível de escolarização maior, e à medida que você vai estudando, você começa a falar muito próximo, o jeito que você fala do jeito que você escreve, tá? Entre as pessoas que têm pouca escolarização, o jeito dela falar é completamente diferente do jeito dela escrever, tá? Então, é uma coisa muito importante. Por isso que a gente faz o seguinte, a gente trabalha com o que a gente chama de transcriação, ou seja, a gente tem que traduzir o código oral para o código escrito. Prestem atenção, eu não estou corrigindo o que a pessoa falou. Ninguém fala errado. Não existe negócio de falar errado, tá? Os linguistas já fizeram pesquisa entre professores universitários do Brasil inteiro, nos anos 80, para tentar descobrir o que era tal da língua culta, que é um termo que nós não usamos mais. A gente usa o chamado língua padrão. Língua padrão é aquela escrita com as regras da gramática da língua portuguesa, que nós somos obrigados a seguir quando nós escrevemos, ainda mais nós que somos professores acadêmicos, a gente é obrigado a se comunicar com isso. Por quê? Porque a língua escrita, ela foi criada para a gente se comunicar à distância. Então tem que ter regra, né? Porque se eu estou longe de você, se eu não estou interagindo com você, se eu não seguir a regra, se eu não usar os verbos no presente, no passado, no futuro, eu certamente vou ser mal entendido por quem vai me ler, né? Então, a escrita, e a escrita, eu não estou dizendo que a escrita não é importante, a escrita é muito importante, ela é feita, mas o que a escrita faz? A escrita, ela congela aquela experiência. Uma vez que você põe no papel, pronto, ela está dada. Ela não vai ganhar mais uma dinamicidade de mudar de ideia. E nós sabemos que nós, seres humanos, enquanto nós estamos vivos, a gente muda de ideia. Que bom, né? Enquanto a gente está vivo, a gente vive mudando de ideia. Então, a gente tem todo um processo que a gente vai começar a criar, que é um processo de criação, né? A partir do oral, que a gente vai transformar em linguagem escrita. E aí, por último, tem a transcriação, que a gente usa a teoria dos irmãos Campos, né, do Augusto e do Haroldo de Campos, em que a gente tira as perguntas, né, e a gente coloca a pessoa falando em primeira pessoa. Provavelmente a Suzana passou alguns textos para vocês lerem, mas eu também posso disponibilizar para vocês depois alguns textos, alguns artigos de entrevistas. Existem várias revistas acadêmicas especializadas em história oral que publicam só a entrevista. Não há necessidade de você interpretar a entrevista. Essa é outra discussão séria na história oral, né? Por que o operário, a faxineira, a empregada doméstica, o camponês, o quilombola, né? A indígena, tem que ter um professor para interpretar a vida dela? Então, nós temos correntes de história oral que acreditam que basta você publicar as entrevistas e ponto, está acabado. Cada um interpreta a entrevista como bem achar. Mas aí existe um negócio chamado história oral acadêmica. A história oral acadêmica usa as entrevistas como uma fonte para ser analisada, certo? Então, a análise não é uma obrigação da história oral, é uma obrigação da academia. Então, se você for fazer um TCC para terminar a sua graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, aí então você tem a história oral acadêmica. Então, a gente tem história oral comunitária, tem história oral de sindicato, história oral de comunidades, né? Que simplesmente se propõe a escrever, a contar uma história, a contar uma narrativa de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, que, de alguma forma, sofreu uma experiência comum, conjunta, né? Então, uma experiência comum, uma experiência coletiva, que você vai registrar através das entrevistas, né? Então, a professora Suzana, que coordena esse curso, me convidou para falar de história oral e história de comunidades quilombolas, né? Então, depois dessa introdução e do nosso posicionamento da história oral, os meus orientandos todos fazem trabalhos de história oral. Eu até brinco com eles, porque eles são
Por que eles fazem história oral? Porque eu não sei fazer outra coisa, né? Então, eu trabalho com história oral porque é o que eu gosto de trabalhar. Eu sou historiador, já trabalhei com fontes escritas, fontes imagéticas, em arquivos, né? Eu sei fazer isso, né? Mas eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Então, se você quiser fazer história oral, você tem que ser uma pessoa que gosta de ouvir histórias, né? E que se dispõe a ouvir. Isso é uma coisa muito importante. Não é que a gente vai lá no quilombo, vai lá na empregada doméstica, vai lá na fábrica para dar voz. A gente não dá voz, a gente dá ouvidos para as pessoas. Porque essas pessoas já têm voz. Somos nós da universidade que a gente não quer saber, né, do que elas têm para dizer. E o que elas têm para dizer é muito importante. Então, a gente sempre usa história oral quando as fontes escritas não são suficientes para a gente conseguir fazer uma pesquisa. Ou quando as fontes orais vão fazer um contraponto àqueles trabalhos escritos que já existem anteriormente. Então, aí você usa história oral. Então, é o que a gente chama de história oral pura. Ou seja, você parte das entrevistas para levantar as suas hipóteses de trabalho. Isso é diferente da história oral mista, em que você tem as fontes escritas e você usa as entrevistas para fazer uma espécie de, olha, peraí, eu tenho aqui umas evidências escritas sobre um assunto, mas eu quero saber. E uma coisa muito importante, a história oral é um gênero de história que se chama de história do tempo presente. O que a história do tempo presente, mas professor, que história que é essa? História não trata do passado? Pois é, o que é história do tempo presente? É uma perspectiva do passado a partir do olhar do presente. Então, a gente faz uma história prospectiva. Vou dar um exemplo das comunidades quilombolas. Então, beleza. Eu tenho hoje 22 comunidades quilombolas em Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que esses negros e negras não são autóctones, eles não são naturais daqui. Eles foram trazidos de fora, certo? A gente sabe, né, que originalmente a América não tinha população negra, nem tinha população branca. Da onde vêm os brancos e da onde vêm os negros? Os brancos e os negros vêm de navio aqui para a América do Sul, né? Os brancos vêm espontaneamente, né, para explorar e ganhar dinheiro. Os negros são trazidos à força. Então, o que a história faz? A história vai partir de uma indagação. Então, quando você vai numa comunidade negra, aqui em Campo Grande, né, tem a comunidade São João Batista, né, que fica ali do lado da rodoviária, né, a comunidade São João Batista. Você tem a comunidade de Furnas Dionísio, a minha querida aluna Maria Silva Martins, a Cidinha, acabou de entrar, é lá de Furnas Dionísio, né? Você tem a comunidade Tia Eva, que fica lá perto da UCDB, do seminário. Quando você vai numa comunidade dessa, e você vai desavisado, você começa a notar que as pessoas são todas negras. Você fala, opa, peraí, boa noite, Cidinha, querida. Opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? A maioria é de pessoas negras. É muito diferente quando eu vou no shopping center, né? Ou quando eu vou num restaurante que tem maioria branca. Então, qual que é a pergunta que a pessoa se faz? Por que tem tanta gente preta aqui? Né? E é isso que os historiadores fazem. Bom, então tá bom. Então, da onde que vem essa comunidade? Quem são os fundadores? Da onde que eles vieram? Será que eles têm algum costume, alguma tradição, né? Alguma coisa básica que diferencia eles dos demais? É aí que começa a investigação. Então, a gente faz uma história do presente em direção ao passado. É muito diferente da escola. Na escola a gente aprende, né, a começar lá atrás até chegar hoje. É muito chato, né? Porque você não está estimulado a saber o que vai acontecer. Sem falar que, normalmente, a história que se ensina nas escolas é uma história política. A gente ensina história política. E a história política, em geral, expulsa os seres humanos da história. Então, a história oral, ela se propõe a fazer história de pessoas de carne e osso. Pessoas de verdade, pessoas com problemas reais, pessoas que têm que levantar cedo todo dia para trabalhar, que têm problemas. Então, a história oral, ela é usada primordialmente para falar de pessoas que normalmente não teriam oportunidade de aparecer no jornal, na televisão, não conseguem escrever livros, né? Então, a história oral é uma ferramenta importantíssima
para você democratizar e para você contar a história, a trajetória de comunidades que não têm acesso à TV, que não têm interesse à rádio, né, que não têm tecnologia de internet rápida para contar a sua própria história. Então, você usa a história oral para contar a história dessas comunidades. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque quando eu vou fazer a entrevista, e é a palavra entrevista, né? Então, são duas vistas, são olhares que se cruzam. Então, a entrevista é resultado de perguntas que o pesquisador vai levar, de uma curiosidade do pesquisador, que tem que negociar com o colaborador, né? Labor de trabalho. Então, colaborador é quem trabalha junto com o pesquisador. Nós, em particular, nós do Núcleo de História Oral, da UFMS e da USP, a gente não paga pelas entrevistas. Ou seja, a pessoa ela tem que concordar, a gente vai lá, então você vai entrevistar a pessoa, você vai explicar qual é o projeto que você vai fazer, como que é o projeto, quais são os seus objetivos, para que você vai usar. Então, toda vez que eu vou numa comunidade nova, assentado, aldeia indígena ou quilombola, eu sempre chego pedindo ajuda. Sou eu que preciso de ajuda. Eu não vou lá ajudar ninguém. Quem está precisando de ajuda sou eu, né? Eu tenho um trabalho para fazer, eu recebo um salário, eu tenho que escrever artigo, tenho que produzir conhecimento. Então, sou eu que estou precisando de ajuda. Então, eu estou indo lá para aprender. Eu não estou indo lá para ensinar nada para ninguém, né? Claro que na relação humana, da troca, pensando muito na ótica educativa do Paulo Freire, né, da chamada educação dialógica, claro que todos nós nos educamos. E eu acredito que a universidade pode, sim, contribuir para a melhoria de vida da qualidade das pessoas. Só que a gente não pode chegar lá como se fosse, imaginar, ninguém sabe nada, então eu vou lá ensinar o que eu quero. Não, você não vai ensinar o que você quer. Então, uma coisa muito importante, quando você vai fazer trabalho com comunidade, né? Sobretudo uma comunidade que você não conhece. Se você vai entrevistar a própria família, etc., aí é de boa. Mas quando você vai para uma comunidade que você não conhece, por exemplo, eu chego numa comunidade negra, no caso de Furnas de Dionísio, eu trabalho lá já fazem 12 anos que eu estou indo lá. Tá? Já faz 12 anos, então as pessoas já me conhecem. Até quem eu não conheço me conhece. Né? Então você precisa de um tempo para ganhar a confiança das pessoas, para que você faça alguma coisa para a comunidade. E veja bem, eu não estou fazendo nenhum favor. Eu estou fazendo o meu trabalho. Só que ao invés de trabalhar no escritório, no gabinete, né, com ar-condicionado, tudo bonitinho, a gente está lá, né, no meio da comunidade, comendo poeira. Inclusive, eu tenho dificuldade com os meus estudantes da educação do campo, porque chega um determinado período, eu começo a pedir para eles fotografias das comunidades. E eles trazem foto de casamento, de batizado, de festa. Eles não trazem foto das pessoas trabalhando na roça, plantando, lavando roupa, cozinhando, né? Porque para ela a fotografia, aquilo não merece ser registrado. E é justamente isso que nos interessa. Nós temos que escrever uma história que seja uma história de carne e osso, uma história de seres humanos, né? De seres humanos que têm dor de corno, que têm dor de barriga, que sofre, que tem inveja, ou seja, a gente tem que trabalhar com seres humanos de verdade, ou seja, trazer a humanidade para a história. É disso que se trata, né? Porque todos nós somos seres humanos, né? Nós estamos conversando aqui, se você comer alguma coisa estragada e tiver dor de barriga, você não consegue ficar aqui, você é ser humano que nem eu. E muitas vezes o professor universitário, né, ele se coloca num degrau acima, como se a gente fosse, né, super-humano. É muito engraçado quando encontra um aluno no supermercado. O aluno fica surpreso, professor, você é aqui? Ué, professor também vai no supermercado, a gente também lava a roupa, né? A gente também tira a caca do cachorro do quintal. Então, existem processos que são processos humanos, que dizem respeito à nossa sobrevivência. Então, é muito importante que a gente se integre a essas comunidades. Vários trabalhos, certamente a Suzana vai trazer para vocês, trabalhos do meu grupo de pesquisa. Então, eu tenho colegas que fizeram trabalhos com mulheres que abortam, né? Então, por que as mulheres abortam? Será que elas abortam porque elas são más? Porque elas não são cristãs? Porque elas não amam os filhos? Né? Então, qual que é a história das mulheres que abortam? Né? Então, eu posso usar a história oral para grupos que, de outra maneira, não contariam para mim essas histórias. Eu tenho que saber qual que é a perspectiva deles. O que essas pessoas têm para dizer para mim.
Eu vou entrevistar lá o cara do terreiro, da macumba, que eu tenho medo, né? Eu quero saber o que que é. Eu vou entrevistar a comunidade evangélica, eu vou saber lá, né? O que que as igrejas evangélicas fazem de bom para o povo, quais são os trabalhos que eles fazem, né? O que que eles entendem por milagre. Então, quem trabalha com história oral não pode ser juiz da história. A gente tem que entender o que que as pessoas estão fazendo. Tá? Então, eu gosto muito desse trabalho, é um trabalho que mistura um pouco de antropologia com um pouco de história. A Vanessa já me relatou, né, que a Suzana falou muito da necessidade de você ter um caderno de campo, que além de usar o gravador, você também tem que ter um caderno para fazer anotações das suas impressões, impressões subjetivas que você tem sobre o trabalho e de coisas muito importantes que você tem que fazer. Dito isso, tá, eu vou começar aqui a minha exposição. Deixa eu aqui fechar as janelas para não ficar perdido. Eu vou passar a fazer a apresentação de slides aqui, sobre o trabalho que a gente desenvolveu nas comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, tá? E dá só um minuto, a partir desse momento eu não vou mais ver vocês, tá? Ó, gente, cadê o negócio? Espera aí que o trem sumiu aqui. Achei. Ó, então, a partir desse momento, eu não vou mais enxergar vocês. Isso aqui é uma aula, tá? Então, vocês, por favor, se quiserem falar comigo, podem me interromper. Tá? Podem me interromper a hora que vocês quiserem, até para não me sentir muito sozinho, porque é uma coisa muito esquisita você ficar dando aula de frente, falando com você mesmo na frente do computador. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, porque vocês aí de casa, vocês podem se deslocar, né? Pode comer uma comidinha, lavar uma louça, né? Dar um beijo no marido, mas eu tenho que ficar parado aqui controlando os slides. Então, eu peço que vocês, por favor, tenham compaixão e não me deixem sozinhos e me interrompam, né? Caso seja necessário, tá? Vamos lá, então, compartilhando. Pronto, vocês estão enxergando o slide em tela cheia? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar, né, de história oral de quilombolas aqui no Mato Grosso do Sul, para esse curso do GPE, que é um trabalho que eu faço desde 2012 aqui no Mato Grosso do Sul. Eu entrei na Federal do Mato Grosso do Sul em 2008, e a partir de 2010 eu fui convidado por um colega meu, antropólogo, que me chamou para fazer um projeto de pesquisa para estudar o impacto de políticas públicas em comunidades quilombolas do Estado. Tá? Então, eu vou mostrar, partilhar um pouco a experiência que a gente tem aqui com a história oral em comunidades quilombolas. Tá? Alguém levantou a mão? Não. Oi, Pro, só para falar que não está em tela cheia, tá? Não está em tela cheia? Por que será que não está em tela cheia? Tá aparecendo apenas a tela pequenininha para vocês, não é? Isso mesmo. O meu é por causa do óculos, Pro. Eu vejo um pouquinho maior. Tá, então, espera um pouquinho, ver se eu consigo resolver isso. Engraçado que o Meeting deve ter feito alguma coisa que mudou a alteração, porque eu estou vendo várias palestras em que as pessoas têm essa dificuldade. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui, velho. Só um instantinho. Vou ver de novo aqui. E agora? Continua igual? Continua igual. Muito estranho. Escolher voltar, ativar, desativar, mais opções. Ocultar o número de representação. Tela. Televisão, observar tarefas. Câmera, legendas. Tá.
Espera um pouquinho, ver se eu consigo fazer um bem bolado aqui. Só um instantinho, gente, desculpa. A gente continua apanhando essas tecnologias aqui. Eu jogar essa tela para cá. Essa outra. Se eu jogar essa outra aqui, ó. Alguma mudança? Não, pronto, tá da mesma forma. Ah, tá bom, gente. Eu peço desculpa, eu vou seguir assim e eu posso Tá, disponibilizar os slides para vocês depois, tá bom? Tudo bem. Tá bom, então vamos seguir aqui, ó. Bom, em 2012, a gente foi contemplado por um recurso da Fundação de Pesquisa aqui do Mato Grosso do Sul, o Fundect, né? Com um projeto de pesquisa chamando Semeando Ancestralidade em Escolas Quilombolas. Era um projeto, um edital específico chamado EducMS, tá? Ou seja, era um projeto para trabalhar com escolas públicas em geral. E como eu já tinha um trabalho lá na Furnas de Dionísio, que eu tinha ido entrevistar algumas pessoas com um colega antropólogo em 2012, eu resolvi escrever o mesmo projeto para, através da história oral de vida de líderes comunitários, propor temas e problemas que norteassem o currículo escolar das comunidades, né? Então, eu queria pensar como que funcionavam os processos de significação do tempo passado, ocorrido na história ensinada nas comunidades, e o papel nas transformações das identidades das populações negras rurais no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, essa era a minha motivação inicial como pesquisador. Tá? Ou seja, já desde 2012, e é bom que a Cidinha escute essa conversa, porque a gente está numa briga lá na comunidade para fazer o currículo quilombola, e eu estou nessa briga faz tempo, viu, Cidinha? Já faz 12 anos que eu já estou teimando nisso daí, né? Então, a ideia era eu inserir temáticas do currículo em uma perspectiva dialógica. O que significa? Numa perspectiva em que a gente dialogasse, que a gente conversasse com as comunidades quilombolas, né? Articulando as demandas dos desenvolvidos. Ou seja, pensar as permanências e as mudanças das práticas de ensino de história na escola, no contexto das reflexões sobre a temática da reeducação para as relações étnico-raciais. Porque quando eu estou falando de escola quilombola, evidentemente estou falando de uma modalidade que é a educação das relações étnico-raciais através dessas comunidades, que são comunidades ancestrais no Brasil inteiro, e não é diferente aqui no Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei como coordenador do projeto, e eu tive vários colegas de várias áreas, da UFMS, da UFGD e da UEMS. Os principais parceiros, né, é a comunidade quilombola de Furnas de Dionísio, que fica em Xaraguari, no Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Educação, por meio da Coordenação de Diversidade e Ensino Diferenciado, da Secretaria Estadual de Educação aqui do Estado, e a equipe da Escola Estadual Zumbi dos Palmares, tá? Então, a gente ganhou esse dinheiro, né, com o recurso da Fundect MS, com o edital Educa a partir de 2015. Então, corrigindo, eu estou lá desde 2012, mas esse projeto entrou com financiamento em 2015. O que a gente queria fazer? A gente queria investigar as transformações da identidade de populações negras rurais no estado do Mato Grosso do Sul, por meio da história oral de vida, de liderança dessas comunidades. E uma coisa que chamou a atenção é a gente entender a influência das conversões do catolicismo rústico para o evangelismo pentecostal. Eu que sou de São Paulo, né, lá da capital, que é uma cidade muito próxima do litoral paulista, eu, quando pensava em quilombola, eu sempre ficava imaginando, né, uma comunidade de negros, né, usando tambor, batucando, dançando para São Benedito, rezando para Santa Efigênia, né? Mas não passava pela minha cabeça que quilombolas pudessem ser evangélicos. E aqui é uma realidade que está muito presente hoje nas comunidades quilombolas do Mato Grosso do Sul. Todas as comunidades têm
uma presença significativa de evangélicos, quando não a totalidade da comunidade já é evangélica, como é o caso da colônia São Miguel, tá? Que fica entre Maracaju e Niuaque, tá? E outra coisa que me interessava também, que eu percebi nas entrevistas, era mostrar a história do negro nessas regiões como colonizador do sul do Mato Grosso, colonizador entre aspas. Por que eu digo isso? Porque nas entrevistas ficou bastante claro que as comunidades todas tinham sido fundadas por pessoas que haviam migrado de outros estados aqui para o Mato Grosso do Sul, na condição de proprietários. Então, essa coisa muito importante para vocês, gente, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não teve grande quantidade de escravizados. Há pouquíssimas fazendas, existem trabalhos de historiadores aqui do Mato Grosso do Sul, entre elas a Maria Selma Borges, lá do curso de História Três Lagoas, que ela identificou algumas fazendas aqui no estado com pequenos grupos de escravos. Então, você vai escutar muitas pessoas dizendo que aqui no estado nunca teve quilombola, porque a nossa economia, a economia dessa região aqui, ela não passou por grandes ciclos de mão de obra escrava. A gente não teve aqui a época da escravidão da cana-de-açúcar, ou do café, né? Ou do algodão, ou da mineração. A gente não teve esse tipo de grandes explorações, de grande quantidade de escravos. E por isso, até mesmo o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do Mato Grosso do Sul, certa vez publicou uma nota no site deles dizendo que aqui nunca existiu quilombola. Tá? Por quê? Porque eles estavam trabalhando com um conceito de quilombo que a gente chama de conceito arqueológico. O que é o conceito arqueológico de quilombo? É aquele conceito que a gente aprendeu na escola, que o quilombo era lugar de escravo fugitivo. Né? Ora, bolas, se você pensar na perspectiva do escravizado, né, o escravizado não se achava fugitivo. Ele estava saindo da fazenda, ele estava saindo ali da mineração, né, porque ele se sentia injustiçado de trabalhar de maneira forçada. Então, ele montava comunidades que eram comunidades aonde o produto do trabalho deles era dividido entre eles próprios e não era apropriado por um fazendeiro. Tá? Esse conceito de quilombo, ele vai sendo construído ao longo da história do Brasil por intelectuais negros, tá? Que vão pensar o quilombo não como um lugar de pessoas que fugiam, mas como um lugar de resistência à exploração capitalista do trabalho, ou seja, um lugar de possibilidade de realização das pessoas através do seu trabalho de forma autônoma. Aí vai ter um escritor muito importante, uma grande liderança negra, talvez a principal liderança negra intelectual do século XX no Brasil, que foi o Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, na década de 80, trabalha com o livro chamado Quilombismo, em que ele vai defender a reestruturação do que ele chama de aquilombamento da população negra brasileira e dos brancos pobres. Muito importante notar que mesmo os quilombos famosos, como foi o caso do quilombo do Jabaquara, lá em São Paulo, ou do famoso quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, e tantos outros, tá? Esses quilombos também admitiam a presença de indígenas e a presença de brancos pobres. Então, não eram comunidades exclusivamente de negros escravos. Essas comunidades também acolhiam pessoas que queriam sair da exploração dos fazendeiros e dos mineradores. Então, nós temos hoje vários estudos arqueológicos que mostram a presença de outros grupos que não apenas de negros e negras que moravam nessa comunidade. Então, o que a gente queria investigar é como que esses negros vieram parar no, então, sul do Mato Grosso, né? Porque Mato Grosso do Sul é uma coisa muito recente, de 74 para cá. Então, na verdade, a gente trabalha mais numa perspectiva mais ampla de pensar o Mato Grosso como um todo. Vai haver uma grande migração de colonos com as descobertas das minas de ouro e de diamante de Cuiabá. Tanto que o Mato Grosso, o nosso vizinho aqui do norte, tem muito mais comunidades quilombolas do que o Mato Grosso do Sul. Tem uma presença negra muito maior, porque ali sim, vários escravizados foram usados para explorar as minas de diamante e de ouro próximos
a Cuiabá. Tá? Bom, quais comunidades que a gente visitou? Tá? Então, isso aqui, mais ou menos, é um pouco antes do projeto 2015. Então, nós conhecemos a comunidade Chacaraburiti, aqui em Campo Grande, na saída para Dourados, tá? Fica bem na beira da rodovia, tem uma comunidade quilombola lá. A comunidade Tiaé de São Benedito, em Campo Grande, que é um quilombo urbano. A comunidade Furnas Dionísio, em Jaraguari, onde eu mais desenvolvi a pesquisa e teve maior participação. A comunidade Desidério Felipe Oliveira, conhecida a comunidade Picadinha, em Dourados. A comunidade Colônia São Miguel, em Maracaju. E a comunidade Furnas de Boa Sorte, em Corguinho. Essas 6 comunidades eu conheci de perto, né? Eu fui até lá pelo menos 2 vezes em cada uma, algumas muito mais, né? Que a gente conheceu. Eu então, estive em 6 das 22 comunidades, embora eu conheça quilombolas de outras comunidades, foi nessas 6 que eu fiz entrevistas. Tá? Esse mapa, ele mostra para nós, ele foi retirado do livro do Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. Caio Prado foi o primeiro historiador brasileiro a usar o marxismo para estudar a história do Brasil. Você vai observar que ele vai estudar aqui como foi a ocupação, tá, do sul do Brasil, né, a ocupação populacional. Ele vai mostrar para nós, né, que você vai ter uma marcha de povoamento de pessoas que deixam o sul de Minas Gerais, ali pelo rio Paranaíba, né, a gente tem uma cidade aqui na divisa com o estado de São Paulo, que chama Paranaíba, porque é o nome do rio, e se encontra com o rio Tietê, tá? E que depois vai desembocar no rio Paraná. Então, você vai ter uma comunidade que vai chegar por aqui, né? E vai ocupar as regiões de Niuaque, Miranda, Corumbá e Cuiabá, subindo o rio Paraguai. Corumbá é basicamente uma cidade negra. Quem esteve em Corumbá vai notar que é uma grande população negra em Corumbá, que, em grande parte, chegou lá durante a Guerra do Paraguai, quando vários soldados, marinheiros do Rio de Janeiro, a maioria negros, vêm lutar na fronteira com o Paraguai, e daí vai fundar Corumbá. Quem conhece Corumbá sabe que Corumbá é uma cidade que tem várias referências ao Rio de Janeiro, né? Tem o Cristo Redentor, tem a igreja, que é Nossa Senhora da Candelária, tem um monte de escola de samba, tem muito terreiro, né, de Umbanda e de Candomblé. Então, Corumbá é basicamente uma cidade negra na fronteira, e ela vai ser fortemente armada e construída pelo governo imperial de Dom Pedro II para servir como divisão, né, para segurar a ocupação paraguaia. Vocês todos sabem, né, porque a maioria daqui, o Paraguai chegou a conquistar as terras até a região de Niuaque, né? Então, o Niuaque aqui, ó, chegou a ser parte do Paraguai. Inclusive, essa região de Niuaque aqui tem uma parte que é conhecida como Cabeceira Preta. Por que Cabeceira Preta? Porque uma grande quantidade de comunidades quilombolas dessa região, tá? Que eram conhecidas como Cabeceira Preta. É muito importante lembrar que esses ex-escravos, porque eles vêm no final do século XIX, quando a escravidão já tinha acabado, né? A escravidão acaba oficialmente em 1888, mas quando o governo imperial decreta a Lei Áurea, existia apenas 30% do total de escravos, 70% dos escravizados já estavam livres. Então, quando a Lei Áurea aparece, a maior parte dos escravizados já eram pessoas livres. Isso não quer dizer que elas tinham boas condições de vida. Então, o que acontece? Esses ex-escravizados, que vêm de Minas, de Goiás, da Bahia, do Rio de Janeiro, vêm aqui para a região pelo mesmo motivo que chegam aqui. Os gaúchos, os okinauanos, né, os nossos japoneses, né, que trazem para nós o soba, eles vêm aqui pelo mesmo motivo. Eles vêm atrás do quê? Eles vêm atrás de terras baratas. Tá? Então, são terras muito baratas, terras que eram de baixo custo, então eles compram essas terras aqui. No final do século XIX, né,
com o dinheiro que eles ganhavam lá, de pequenos trabalhos que eles faziam, né? As quituteiras, né? Ou na mineração. Então, eles vêm com pequeno pecúlio e compram terras aqui que eram muito baratas. Um dado muito interessante é que, durante o governo imperial e durante mais da metade da República, até o governo de Getúlio Vargas, qualquer pessoa que viesse para essa região aqui, ela era autorizada, ela recebia um documento provisório de propriedade e ela tinha até 10, 20 anos para começar a pagar. Tá? Por quê? Porque o governo tinha interesse em promover a ocupação dessa terra. Né? Então, a pessoa chegava aqui. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Esses grupos de negros e negras, que vêm de Goiás, da Bahia, de Minas Gerais, eles chegam aqui e eles encontram alguns fazendeiros que eles acabam se associando. Isso fica bem claro nas entrevistas que eu fiz em Furnas do Dionísio. Né? Em Furnas do Dionísio, que fica em Jaraguari, que fica 1 hora, a comunidade fica 1 hora só do centro de Campo Grande, né? A gente vai ver vários relatos, sobretudo da população masculina, né? Que sem máquinas, sem tratores, sem sedes, acabam trabalhando para os fazendeiros em troca de favor. Então, esses negros e negras, eles vêm para trabalhar, para poder derrubar a mata, para poder fazer o pasto, e em troca disso, o fazendeiro dava comida, dava guarida, dava instrumento agrícola. Né? Então, vai haver uma espécie de simbiose entre essas comunidades negras e os fazendeiros brancos que já estavam estabelecidos nessa região. Então, inicialmente, obviamente que é uma situação de exploração, né? Mas não era uma situação de escravidão. Né? Havia exploração, né? Por parte dos fazendeiros, mas isso era considerado até mesmo pelos quilombolas como uma espécie de benevolência desses fazendeiros, que eram considerados pessoas boas, que estavam ajudando essas comunidades negras que não tinham recurso. Né? Então, historicamente, vai haver uma incorporação dessas comunidades. E muitos desses proprietários, negros e negras, que vêm de outros estados, eles adquirem essas terras. Com o passar do tempo, essas terras são perdidas, por vários motivos. Ou porque os próprios quilombolas venderam, ou porque, quando morreu o patriarca, ou a matriarca, né, o caso de tia Eva, esses documentos acabaram sendo perdidos, e aí muitas comunidades brancas, sitiantes, fazendeiros brancos, acabaram se apropriando dessas terras. Hoje existe um movimento, a partir da Constituição de 1988, que obriga o Estado brasileiro a reconhecer e a legalizar a situação das terras quilombolas. Então, agora, a gente está falando dos chamados novos quilombos, que é um movimento que acontece a partir da década de 80 aqui no Brasil. Então, a gente não está falando mais do chamado quilombo arqueológico, né? De Palmares, do Zumbi. Claro, foram quilombos muito importantes do ponto de vista histórico, são muito importantes, mas não é do que a gente vai falar aqui. Eu vou falar dos quilombos contemporâneos, tá? Dos chamados novos quilombos. Aqui a gente tem um mapa, tá? Esse mapa é um pouco antiguinho, do começo da minha pesquisa, tá? Aqui é o estado do Mato Grosso do Sul, né? Com as suas divisas, aqui está o Paraguai, a Bolívia, o Mato Grosso do Norte, Goiás, Minas e São Paulo, mais o Paraná. A região mais escura, aonde estão as bolas pretas, é uma região que tem cerca de 18 comunidades quilombolas, tá? Ou seja, só essa região aqui, ó, que vai, ó, então Campo Grande tinha naquela época 5, tá? Corguinho tinha 4, né? Então só essa região aqui, ó, do centro do estado, tem 18 das 22 comunidades. Aí no sul, você tem, né, aqui Picadinha, em Dourados, Niuaque, onde é a região da chamada Cabeceira Preta, que eu falei para vocês, que tem uma grande quantidade de quilombolas também, e aqui nessa região aqui, ó, é Águas de Miranda, já na direção do Pantanal. Hoje nós sabemos que Corumbá tem 4 ou 5 comunidades quilombolas aqui em Corumbá, na divisa com a Bolívia. Tá? Então, o que acontece? Na medida que o governo brasileiro vai estimulando que as comunidades se auto-identifiquem, você vai criando cada vez mais comunidades quilombolas. Então, a gente chama de ressurgimento das comunidades quilombolas,
que é uma coisa muito parecida que acontece com os indígenas, né? Com as chamadas retomadas. Os fazendeiros falam que a gente fica inventando indígena, que a gente fica inventando quilombola. Mas, na verdade, são as próprias comunidades que, por necessidade, né, por questões de sobrevivência, começam a reivindicar as suas antigas... Não está aparecendo o mapa. Não está aparecendo o mapa? Não. Só um instantinho. Acho que está acontecendo. Agora sim, é que estava no slide anterior. Ah, tá certo. Então, agora vocês estão vendo o mapa. Ficou menor ou está do mesmo tamanho? Está pequeno. Ficou muito pequeno? Ficou bem pequeno. Vamos ver se aumenta agora. Tá. E agora? Não fez nenhuma mudança para mim, no caso. O mapa não aumentou de tamanho também, não? Não. Na parte embaixo, professor, superior... É só dar o zoom na tela que consegue. É por causa que quem está no computador acho que não consegue dar o zoom. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Alt. Embaixo, tem a opção de... eu tô vendo o zoom aqui. Tem razão, tem um zoom. Aumentou? Aumentou. Aí, bem do ladinho, tem essa tacinha, clica nela, fazendo favor. Essa tacinha. Você tá falando do quê? Da telinha? Isso. Aí. E aí? Vamos ver se... Continua pequeno, né? Continua pequeno. Aumentou? Não, continua pequeno. Engraçado que na minha tela aqui tá gigante. Eu queria filmar para vocês. Você fez pelo PowerPoint? Você fez pelo PowerPoint? Eu tô no PowerPoint, é? Eu tô no PowerPoint. Tenta ir ali, ó, em apresentação de slide, lá em cima. Vamos sentar, peraí. Ali perto de animação, aí em cima. Aí, apresentação de slide. E aí? Aí, começar do começo. Aí você vai ter que colocar onde você tava. Aí, pode clicar aí. Tá no primeiro slide, né? Tá no primeiro slide. Não tá. Oi? Não tá passando? Não tá. Ué. Gente. Estranho, né? Pois é. Espera um pouquinho, que eu acho o melhor jeito de vocês verem. Tenta fechar esse texto do lado. Que tem tipo texto alt. Texto alt. Agora deu uma melhorada, ficou um pouco maior. Aumentou um pouquinho. O máximo que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Tá. Vou pegar alt mais, ó. Agora ele bugou. Espera um pouquinho. Gente, eu vou ter que reestudar como é que faz isso, viu? Bom, esse aqui vai ficar bem pior, né? Esse mapa aqui. E daí tá tudo pequenininho pra você. Só tá um pouco pequeno. Só as letrinhas que a gente não consegue enxergar. Vai aparecer borrado. Tá bom, mas é o seguinte, ó. A gente tem um mapa aqui do Mato Grosso do Sul que mostra a localização das 22 comunidades. Eu me comprometo a mandar esse slide para a organização e vocês que estão inscritos no curso, vocês vão receber, tá? Então, esses pontinhos pretos aqui, ó, são as regiões, tá vendo? Então, diferente do outro mapa, já aparece aqui as comunidades, as 3 comunidades quilombolas que tem em Corumbá. Então, vira e mexe, vai aparecendo mais comunidades. Como é que funciona? A comunidade, para ser reconhecida, ela tem que se autodeclarar. Então, o primeiro movimento da comunidade é ir na Fundação Palmares e se autodefinir como quilombola. Então, esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é você se definir, né, como comunidade quilombola. Uma vez definida a comunidade quilombola, a Fundação Palmares, que não tem dinheiro para fazer reforma agrária, vai lá e reconhece a comunidade. Então, aqui eu vou ler a lista. Ó. Você tem a comunidade Osório, em Corumbá, a família Campos Correia e a família Maria Teodora, também lá em Corumbá,
a Desidério Picadinho em Dourados, a família Jarcem, em Rio Brilhante, São Miguel, em Maracaju, a família Bulhões, em Niuaque, a família Araújo Ribeiro, em Niuaque, a família Cardoso, também em Niuaque, a família Romano, em Niuaque, Águas do Miranda, em Bonito. Em Campo Grande, a gente tem Chácara Buriti, São João Batista e Tia Eva. Em Terenos, a chamada Comunidade dos Pretos. Em Aquidauana, Furnas dos Baianos. Em Jaraguari, Furnas de Dionísio. Em Corguinho, Furnas de Boa Sorte. Em Rio Negro, Orolândia. Em Figueirão, Santa Teresa. Em Pedro Gomes, família Quintino. E em Sonora, a família Bispo. Tá? Então, isso daqui já é uma organização do INCRA e foi organizada pelos pessoal em 2019. Então, são 22. Via de regra, começam a aparecer outros grupos que se auto-identificam. Aonde não tem quilombo aqui no Mato Grosso do Sul. Não tem quilombo na região oeste. Perdão, na região leste. Perto de Goiás, de Mato Grosso de São Paulo, não tem comunidades quilombolas. Por quê? Porque essa região aqui não foi uma região atrativa economicamente para as comunidades, porque elas já estavam sendo exploradas por fazendeiros vindos de São Paulo, Goiás e Minas. Tá? Então, a maior quantidade, você vai ver pelos pontos pretos aqui no mapa, está justamente no centro, tá? No Planalto do estado, tá? Que é a região justamente economicamente mais dinâmica. Esse mapa, que infelizmente deve aparecer bem pequenininho para vocês aqui também, tá? Esse mapa mostra a chegada, né? Tá vendo? Então, vem quilombolas da Bahia, de Goiás, do próprio norte do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A maior quantidade vem de Minas Gerais, tá? E de Goiás, que é a maior quantidade de famílias que vem para cá, tá? Então, a gente já tem levantamento de pesquisadores que dão conta dessas comunidades aí, tá? Bom, esse aqui eu já falei, né, da questão da coisa do destino presente, e a gente vai transformar a discussão, deixa eu passar um pouco aqui a questão da história oral. A gente está trabalhando muito do aspecto da chamada história pública, né? O que é história pública? A história pública, ela consiste em mobilizar o conhecimento histórico ao redor de problemas solicitados pela comunidade após um processo de convívio entre pesquisador e comunidades. Ou seja, quem trabalha com história oral tem que visitar as comunidades para tentar saber o que as comunidades precisam, o que elas querem, o que elas esperam de nós, pesquisadores, né? Então, essa é uma questão da dimensão ética. Eu não posso chegar lá com um projeto pronto. Claro que eu posso ter uma intenção, eu posso ter uma intencionalidade, eu posso ter as minhas curiosidades. Mas as minhas curiosidades, as minhas necessidades acadêmicas, elas também têm que estar próximas, tá, aos anseios da comunidade, aquilo que a comunidade precisa saber. A gente chama isso de escola pública. E, para mim, não existe melhor história pública do que a história ensinada nas escolas. Então, nós precisamos avançar, isso é um convite para quem está me ouvindo, né, de criar grupos, de criar equipes, sobretudo de pesquisadores e pesquisadoras negras e negros, isso é muito importante, que os próprios pesquisadores e pesquisadoras negras das comunidades façam a sua própria história. Eu estou muito feliz, ultimamente, porque de 2016 para cá, eu consegui trazer para o FMS várias estudantes, várias mulheres da comunidade de Furnas de Dionísio. Então, nós já tivemos 2 mulheres que se formaram, tá? Ou que estão para se formar. Esse ano deve se formar mais 4, e entraram mais 2. Então, ao todo, nós temos 8 mulheres quilombolas da comunidade de Furnas de Dionísio na educação do campo, e a gente está na luta para conseguir que essas mulheres consigam dar aula na escola da comunidade. Para isso, a gente está agora pressionando o poder público, através do Conselho Estadual de Educação e a Coordenadoria de Diversidade, para criar a modalidade na lei de escola quilombola. O que é a modalidade de escola quilombola? Já existe a escola indígena. Tanto na escola indígena como na escola quilombola, em vários lugares do Brasil,
a preferência para quem vai dar aula na escola, para quem vai ser professor ou professora, é para as pessoas da própria comunidade. Hoje, essa lei não existe no Mato Grosso do Sul, tá? Até porque, há 10 anos atrás, eu praticamente não tinha ninguém formado com diploma em condições de dar aula na escola. E agora eu tenho. Agora eu estou formando, né? Uma delas é a Cidinha, que se quiser pode se manifestar. A Cidinha está se mostrando uma grande estudiosa da educação escolar quilombola. Eu estou gostando muito do movimento que a Cidinha faz, porque o professor Branco aqui, daqui a uns 4, 5 anos, vai se aposentar. E eu quero ver muito vocês mesmas escreverem a história de vocês e construírem um currículo que seja adequado para vocês. É isso que eu chamo de história pública. É para isso que serve a história oral. Como eu falei para vocês, a gente vai dar ouvido para essas comunidades, a gente vai tentar fazer com que elas se empoderem e elas próprias comecem a escrever. É o que exatamente o que está acontecendo aqui, né? A universidade fazendo cursos de extensão, fazendo cursos de divulgação para empoderar pesquisadores e pesquisadoras de origem popular, indígenas, quilombolas, operários, pessoas de periferia, para escrever a sua própria história, para a gente conseguir trabalhar. Então, eu acredito que a gente pode passar essa ferramenta para que esses próprios grupos comecem a estudar. Aqui tem algumas referências bibliográficas, né, que vocês certamente não estão conseguindo ler. Eu recomendo um livro do José Maurício Arruti, que se chama Mocambo, Antropologia e História no Processo de Quilombola. Esse é um antropólogo que escreveu um excelente livro sobre os chamados quilombos contemporâneos. Ele vai contar como que o conceito de quilombo foi se modificando ao longo da história, tá? Então, se discute muito também a questão da memória em história oral, que eu acho que a professora Suzana vai trabalhar com vocês. Então, de você refletir o que é memória coletiva, o que é memória subterrânea, por que quando eu entrevisto uma pessoa, essa pessoa que está falando não está falando sozinha, ela está falando pela comunidade inteira, ou seja, não existe pessoa que fala isoladamente. A pessoa sempre responde por um projeto coletivo. Se você que está me ouvindo agora está na universidade, isso não é só mérito individual seu, isso é mérito da sua família, da sua comunidade que te trouxe até aqui. Tá? Na sequência, aqui tem um monte de livros, depois que a gente pode discutir, a gente pode se aprofundar, eu repito, eu vou mandar esse slide para vocês. Tem uma tese muito importante que virou livro, do Alexandre Barbosa dos Santos, do Carlos Alexandre, chama Fiéis Descendentes, Redes e Irmandades na Pós-Abolição, entre as comunidades negras rurais do sul mato-grossense. Gente, esse é o melhor trabalho de doutorado sobre comunidades quilombolas do Mato Grosso do Sul. Ele vai estudar as comunidades e como você vai ter uma relação de parentesco. Várias comunidades, é muito interessante você ver isso, várias comunidades têm parentes, eles são parentes, praticamente parentes, de vários vínculos parentescos em várias comunidades, em particular Tia Eva e Furnas do Dionísio. Existe uma circulação, né, de casamentos, de parentesco, muito forte nessa região, tá? Tia Eva com São João Batista também, professor. Exatamente, Tia Eva com São João Batista, então existem várias coisas. Aqui tem algumas fotos, né, quem não conhece as comunidades, são belíssimas. Aqui tem uma foto que vocês não devem estar... Eu tenho tudo isso em arquivo, viu, gente? Eu tenho as fotos originais, é uma beleza. Aqui foi uma reunião que a gente fez em São Sebastião da Boa Sorte, que fica em Corguinho. Essa é uma comunidade muito interessante, em Corguinho, de difícil acesso, estrada de areião. Quando está seca é areia, a roda do carro enrosca, se não for carro traçado. Quando chove é uma lameira só. Eu tenho uma estudante que fez letras espanhol, que está se formando esse ano, a Cristiane, que é dessa comunidade, está se formando agora, está pensando em fazer mestrado, e é uma comunidade interessante, porque essa área aqui fica próxima a terras que foram compradas por um sujeito chamado Urandir, eu acho que é Urandir Guerra. Ele é de São Paulo, e ele comprou essas terras aqui, aonde ele afirma que ETs extraterrestres vêm visitar essa área, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tem esse morro aqui, que, segundo ele, era o morro onde os discos voadores pousam. Só que o INCRA acabou descobrindo que esse morro não era dono de ninguém, e ele passou esse morro para os quilombolas. Tá? Então, é um lugar muito curioso, muito bonito, bem isolado ali naquela área. Inclusive, eu fiz entrevistas
em que a comunidade diz que a origem da comunidade estava justamente na Guerra do Paraguai, quando algumas comunidades negras vieram na frente das tropas brasileiras, tá, para poder plantar roçado de mandioca, para alimentar as tropas. E por ali ficaram. É uma versão interessante sobre a origem dessa comunidade aqui, que fica lá em São Sebastião da Boa Sorte. Tá? Aqui é foto do centro comunitário da comunidade de São Miguel, tá? Em Maracaju. É basicamente no território de Niuaque já. Tá? Eu entrevistei uma senhora aqui, que eu publiquei a entrevista dela numa revista acadêmica, tá? Com uma história muito bonita, uma história de vida bastante interessante, bastante sofrida também, tá? Eu posso disponibilizar depois essa entrevista para vocês, tá? Aqui é a entrevista que eu fiz na comunidade Picadinha, em Dourados, né? Aqui de camisa rosa sou eu, né? Eu tinha muito mais cabelo, o cabelo também era preto, né? Ainda naquela época, né? Aqui é em Furos Dionísio. Eu não sei se você está enxergando, Cidinha, mas olha, isso aqui é a associação, a foto, né, da cobertura. Estamos vendo, professor. Oi? Nós não estamos vendo, está no mapa. Está no mapa ainda? Uhum. É isso que eu ia falar, ainda está no mapa, não dá para não aparecer. Peraí que eu vou providenciar um pouco essas fotos para vocês, porque eu tenho um arquivo de fotografia aqui. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui o slide. Só um minuto. Peraí, que eu tenho essas fotos que vale a pena ver, porque isso é uma coisa bastante... Deixa eu ver se eu consigo aqui achar o arquivo, e eu compartilho com vocês algumas fotos. Aí não vai estar organizado que nem no slide, né? E eu prometo que eu vou estudar, porque eu tenho visto apresentações de vários professores de várias universidades que estão com dificuldade de mostrar imagens de slides. Eu vou descobrir por que isso está acontecendo. Eu vou fazer uma pesquisa para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu procurar aqui, para ver se eu acesso o meu arquivo de fotografia. Me dá só um minutinho. Achei uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo dividir. É a última tentativa, tá? Se eu não conseguir, eu vou largar a mão das fotos. Só um minutinho aqui. Vamos ver agora. Compartilhar tela. Consegue a minha foto agora? Sim. Ah, tá. Agora sim. Olha só, olha só, Cidinha, a associação, tá vendo? Coberta de palha aqui, ó. Então, nossa, coberta... quanto tempo, né? Essa foto de 2011, Cidinha, eu tinha até cabelo, olha só, o cabelo todo preto, tá vendo? Eu aqui no computador, ó. Tá vendo? Olha só. Então... É de 2011 essa fotografia, né? Então é até mais, às vezes eu falo que são 12, agora são 13 anos já, né? Que essa foi uma das primeiras reuniões que
que eu fiz na comunidade, né? Logo aqui atrás da escola, né? E era coberto de palha. Claro que aqui a palha tá meio rala, né? Mas provavelmente o vento tinha levado embora. Agora está completamente diferente isso aí. Eu gosto muito de mostrar essas fotografias para as pessoas terem dimensão, né? Do trabalho que a gente andou fazendo, que a comunidade fez, né? É um trabalho realmente muito bonito. Aparece muita gente que já faleceu, inclusive, né? Deixa eu ver se eu mostro mais uma aqui, ó. Para quem nunca foi a Furnas de Dionísio. Estão vendo a foto da cachoeira? Não, Eita, ainda tá na primeira foto. então só um instantinho. Agora tá andando a foto, não tá? Mudou a foto? Mudou. Sim. Ah, tá. Esse aqui é o meu colega, antropólogo, o professor Antônio Hilário, né? A gente está lá na comunidade. E aqui muita gente que eu nem sei mais quem é, se está por lá, se não está. Tem gente que eu conheço, tem gente que eu não conheço mais, né? São fotos aleatórias. Essa aqui é a Laura, não é? Tá meio embaçado. Não, essa é a Maria de Lourdes. É a de Lourdes? É. Ah, é Lourdes, é a de Lourdes, é a irmã da Laura. Tá? Eu pensei uma coisa e falei outra, tá? Olha lá, a de Lourdes, né? Essa aqui é a Maria Batista, saudosa Maria Batista. Esse aqui é o pesquisador, né, com cara de ué, né? Então tinha muito pesquisador que a gente ia, né, lá na comunidade, e a gente vem fazendo esse trabalho nas comunidades, né, para a gente conseguir fazer, elaborar. Então, muita roda de conversa, muito acadêmico negro e negra, então eu gosto muito de levar acadêmicos negros e negras. Isso aqui era um senhor que trabalhava no INCRA, né, e que ajudou muita gente nas primeiras visitas. Deixa eu sair um pouco aqui de Furnas. Eu vou mostrar para vocês um pouco de São Miguel. São Miguel não, Boa Sorte. Eu estava vendo lá os... É que essas fotos também estão na internet, então elas carregam bem lentamente. Tem que esperar um cadinho aqui, ver se elas carregam um pouco. Já estou terminando, viu, gente? Consegue ver uma foto com uma espécie de pirâmide? Sim ou não? Não. Não, elas estão carregando. Estão abrindo ainda. Aqui, agora eu achei. Pronto, agora vai. Vocês estão vendo uma espécie de pirâmide aí? Sim. Então, isso aí em Furnas de Boa Sorte, que da cabeça do Urandir, é um sinalizador para os discos voadores pousarem, tá? Isso aqui é no caminho da comunidade. Você vai ver vários desses monumentos aí, que são espécies de aeroporto de disco voador, tá? E aqui, ó, aqui são visões da comunidade, do caminho da fazenda. Esse aqui é o morro que eu falei para vocês, tá? Que é onde supostamente tem os ETs, né? Aqui é um campinho de futebol, que tem um morro no fundo, né? E as casinhas, inclusive eles tinham uma escola, que eu não sei se está aberta ainda, isso é uma briga grande. Algumas comunidades não têm escola, isso acontece muito nas comunidades camponesas em Mato Grosso do Sul. As crianças, às vezes, ficam 2, 3, às vezes 4 horas no transporte escolar para conseguir chegar nas comunidades, né? Isso aqui já são pesquisadores, os filhos, né? Isso aqui é a escola lá em Furnas de Boa Sorte, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, tá vendo?
é a carinha de um ET desenhada numa das pilastras da cobertura, né, da associação. Então, as próprias mulheres quilombolas que trabalham nos hotéis, tem um hotel ali, né, em que as pessoas vão receber treinamento para poder ver os ETs, elas próprias tiram sarro, né? Nunca ninguém conseguiu ver um quilombola. Então, vocês estão vendo que tem muita roda de conversa, né? Muita gente da comunidade, que a gente se reuniu nessas comunidades para ouvir as pessoas, e essas são as primeiras fotos que eu tirei lá pelo ano de 2011, 2012, em que eu estava fazendo o levantamento preliminar, né? E aí eu era muito sortudo, porque enquanto esse meu colega antropólogo fazia reunião com a comunidade, eu era privilegiado de escolher uma ou outra pessoa e eu entrevistava essas pessoas para ouvir a história da vida delas, né? Então a gente ouvia, olha aí o sujeito aí, tá vendo? Mais jovem, né? Era um pouco mais barrigudo, né? Isso aqui o pessoal trabalhando, são as comunidades, o meu colega antropólogo, né? Então eu tenho muito material sobre a história das comunidades. Eu só quero mostrar mais uma só, que foi um projeto que nós fizemos em São Miguel. Vamos esperar aqui, acho que agora vai abrir mais rápido. Deixa eu ver se tem as fotos que eu quero, só um minutinho. Eu acho que não vai ter. Não vai ter. Bom, mas enfim, eu vou parar por aqui, eu prometo que eu vou estudar a parte técnica, mas o que eu queria dizer para vocês era o seguinte, tá? Que existe um forte incentivo, né? Que quando você trabalha com entrevistas, você nunca fica só nas entrevistas. Você acaba tendo que ir atrás de outros documentos. Então, vai pegar um registro de nascimento, uma certidão de casamento, né? Um documento de posse de terra, um recibo de compra e venda de terra, né? Então, você acaba indo atrás de outros documentos. Então, quando a gente parte da chamada história oral, eu começo nas entrevistas, mas eu nunca fico apenas nas entrevistas. Eu sempre vou avançando para outra documentação. E para você conseguir essa documentação, é importante que você ganhe a confiança da comunidade, né? Você não vai chegando lá pedindo documento, a pessoa vai te abrir o álbum de família e não vai te dar as fotografias, né? Ela não é doida. Então, uma vez em São Miguel, a gente fez um projeto, a gente pegou uma caminhonete da universidade, e a gente foi de caminhonete, a gente levou computador, levou scanner, né? Naquela época era scanner de mesa, scanner grande, e aí a gente pediu para os líderes da comunidade irem batendo de porta em porta, dizendo que nós, pesquisadores, íamos para a associação, e as pessoas levaram as fotos para a gente escanear, a gente escaneava na hora e já devolvia, né, na mesma hora esse material. Então, essa coisa é muito importante para você conseguir que as pessoas elas se mobilizassem, né, para poder entregar as fotografias para nós, que elas tivessem confiança. Então, a gente escaneava na hora e devolvia na mesma hora essas fotografias. Eu encontrei agora, ó, eu ainda estava em Três Lagoas, quando a gente fez esse seguinte projeto. Olha só que legal. Agora eu vou conseguir compartilhar direitinho, porque eu já peguei a manha. Agora não vai demorar. Só um minutinho. Aqui. Ela aqui. Olha só. Olha o que a gente fez, ó. Essa aqui são pessoas da comunidade, né? E o que a gente fez? A gente pegou as fotografias, a gente escaneou, depois a gente imprimiu a fotografia, imprimiu em papel couché. Isso aqui não é papel fotográfico, né? A gente pegou umas placas de metal antigas, feitas para fazer propaganda, a gente colocou o papel pardo em cima, e a gente colocou as fotografias, a gente fez uma oficina. Os meus alunos e pessoas da comunidade, a gente pregou as fotos e fez uma exposição de fotografias. Isso é uma coisa que a gente podia fazer lá em Furnas, né, Cidinha? Fazer um mutirão para o pessoal, para a gente mesmo montar as fotografias, né, nessas condições, levar um scanner e conseguir mostrar, tá vendo? Então, o pessoal estava lá identificando as fotografias, tá? Aqui estou eu, os meus estudantes, né? E aqui a gente montava os painéis com restos de cartazes e a gente colocava, tá vendo? Aqui tem uma impressora, tem os computadores, cola, tesoura. Foi muito legal, a gente montou a exposição, tá?
Isso aqui é a foto lá da região. E aí, o que a gente fez? A gente pegou uns galhos, eles tinham umas árvores com galho seco, e a gente colou as fotografias, a gente pendurou com fio de nylon, né? E a gente montou uma exposição noturna, lá na Associação de Moradores de São Miguel. Ó. Então, aqui estão os cartazes, as fotos. A gente também foi na escola quilombola e pediu para as crianças desenharem, né? A história da comunidade. Então, elas fizeram um desenho, a gente expôs os desenhos da comunidade. E foi, gente, uma noite emocionante. Aqui vocês estão vendo a comunidade, né? A gente colocou a foto, recortou, fez uma moldura, pendurou, tá vendo? E as pessoas iam muito emocionadas. Foi um dia muito agradável, em que as pessoas, inclusive, disseram para mim que era a primeira vez que a gente tinha conseguido juntar a comunidade inteira para ver uma exposição de fotografia. Essa aqui é a Dona Benedita, ela e o marido já são falecidos, morreram há poucos anos, eu tenho boas entrevistas com elas, tá? E as pessoas circulando no meio da comunidade, tá? Esse aqui é seu Ramão, que também já é falecido já, ele está olhando a fotografia, que mora aqui em Carro de Boi, e a questão da fotografia é uma questão muito importante também. Quando você quer entrevistar uma pessoa de classe popular e a entrevista não vai, uma boa ideia é você pedir para ela mostrar o álbum de fotografia. Então, pede para ela mostrar o álbum de fotografia. Você tem fotografia? Deixa eu ver. Aí você senta e fala para a pessoa contar a história da família através das fotografias. Sai assim entrevistas muito boas mesmo. Aqui já é em Furnas de Dionísio, aqui já é uma cena em Furnas de Dionísio. Então, eu tenho realmente um material muito grande, tá? Que ainda precisa ser sistematizado, tá? Tem muita coisa aqui que a gente ainda precisa fazer, tem muita coisa por fazer ainda, né? Isso aqui, ó. Ah, isso aqui é legal também, não sei se vocês estão vendo a foto, não, peraí, eu vou parar a apresentação e vou apresentar outra coisa. Essa aqui, ó. Isso daqui foi durante a SBPC, foi um congresso científico, que é o maior congresso científico do Brasil, tá? E a gente fez uma mesa só de quilombolas, tá? Então, tem quilombolas, o Jorge de São Miguel, a Vânia e o Borginho de Tia Eva, a Cristiane, que eu falei para vocês, que fez espanhol, que é lá de Furnas de Boa Sorte, tá? E o Ramão, lá da Picadinha. Então, a gente fez um encontro científico em que os próprios quilombolas foram contar a história dela. E na ocasião da SBPC, o Frei Davi dos Santos, que é esse frei franciscano que aparece aqui na foto, ele ficou a semana inteira com a gente, fez um excelente trabalho, e a gente foi na casa da Maria Batista, tá? A Maria Batista, essa senhora que está aqui, a gente foi na casa dela, tá? E foi um encontro muito emocionante da contagem. Esse aqui é o sino da igreja, da comunidade lá. Essa palestra aí dos quilombolas, acho que foi em 2016, 2017, né? SBPC, não foi? Foi em 2019, foi um ano antes da pandemia. Eu estive presente nesse encontro, eu lembro também disso. Foi muito emocionante, eu fiquei muito contente, porque assim, olha, eles vieram espontaneamente, cada um se virou, tá? Porque a gente não tinha verba para trazer todo mundo. Eu chamei as pessoas, tá? E elas foram falar espontaneamente, né? Fui eu que coordenei a SBPC afro-indígena, né? Mas eu não participei de nenhuma mesa. Você é testemunha, eu não dei nenhuma palestra. Eu só fiquei lá no corre da organização, né? Infelizmente, logo depois veio a pandemia, né? Em 2020, e aí o nosso processo de pesquisa ele foi meio que interrompido. A gente ficou parado em 2020, 2021. A gente voltou em 2022, meio atordoado ainda, né? A gente ainda não tinha certeza que ia voltar, como que ia voltar. Então, a gente só retomou a pesquisa o ano passado. Então, só o ano passado a gente voltou, eu voltei para Furnas de Dionísio, porque parou tudo, né? Ficou 20, 21 totalmente parado, 22 a gente ainda estava perdido, eu não sabia o que fazia ainda, a gente estava aturdido, mesmo, doente, a gente estava doente, a gente ficou doente. Essa que é a verdade, nós ficamos doentes, né? Mentalmente durante a pandemia. Aí, em 2022, eu passei praticamente um ano em branco, me recuperando,
Em 2023, eu voltei para Furnas do Dionísio, agora com as minhas estudantes quilombolas, aonde a gente fez uma sequência didática ao redor das peneiras de taboca. E a gente fez uma sequência que durou 4 meses na escola para pensar currículo quilombola, que eu vou falar na minha próxima aula. Então, na minha próxima aula, eu vou falar da retomada dos trabalhos no ano passado. E esse ano a gente está na briga, porque o que aconteceu, né? Existe uma discussão que é uma discussão, inclusive, racial, né? Eu, como homem branco, como homem privilegiado branco, né? Eu evito de me impor politicamente nas ações. Então, eu tenho tentado empoderar as minhas alunas, as minhas ex-alunas, para cobrar da Secretaria de Educação, né, dos políticos, para que a gente tenha um currículo quilombola na escola. E é lógico, eu posso contribuir, né, com essa conversão toda, mas eu quero muito dar uma ferramenta, né, para vocês, porque existe uma questão racial séria ainda, apesar da lei de cotas, que vigora desde 2012, a presença de professores universitários negras e negras ainda é muito escassa, né? Porque a universidade tem muita má vontade de fazer a lei de reserva de vaga funcionar, e porque ainda faz pouco tempo, a gente ainda não tem mestres, doutoras, né, negras, a fim de prestar concurso e aumentar a representatividade negra na universidade. Então, isso é um trabalho que a gente está tentando fazer no sentido de organizar. Não é à toa que eu e a Maria temos um monte de orientando a negra, né? Porque a gente realmente está tentando, né, aquilombar, né? E, nesse sentido, tem sido uma experiência muito importante, porque, de verdade, a gente aprende muito, a gente aprende a se enxergar e a gente aprende a trabalhar com essas comunidades aqui no Estado. Então, era isso que eu tinha a mostrar para vocês. Eu acho que a Suzana, que conhece esse trabalho, né, eu já apresentei esse trabalho com a Suzana, a primeira vez foi lá no Rio Grande do Sul, no encontro da Associação Brasileira de História Oral, em Porto Alegre, ela estava presente, né, então foi por isso que ela pensou não apenas em mostrar para vocês teoria, mas mostrar aplicações práticas da história oral, ou seja, você focar de preferência em uma comunidade e tentar trabalhar recortes, que pode ser um recorte geracional. É muito interessante quando você entrevista avó, mãe e filha, e talvez a neta. Tá? É muito legal fazer entrevista de gerações, para saber como é que o comportamento, né, das mulheres, no sentido das coisas, elas começam a funcionar. Então, você pode fazer diversos recortes por instrumento da história oral, em que você faça das entrevistas a fonte da sua pesquisa. E não apenas você vai fazer entrevista para ilustrar o seu trabalho. A gente, de verdade, às vezes, a gente muda tudo. Eu vou contar na próxima aula, e a Cidinha estava lá nas aulas, ela lembra disso. Eu inventei de fazer uma sequência ao redor das peneiras para ensinar as crianças do quilombo de Furnas do Dionísio a fazer peneira. Obviamente, eu não sei fazer peneira, né? A Cidinha também. Você ainda não sabe, né, Cidinha? Não, professor, ainda não. Eu fico consolado, porque não é só eu, tá? Porque o negócio é muito difícil de fazer, tá? Então, eu inventei de fazer a sequência didática, só que a principal estudante minha que sabia fazer a peneira, ela tomou um gancho da escola que ela trabalhava, e a escola que ela trabalhava lá na comunidade não deixou mais ela vir. Eu falei, pronto, acabou o projeto. Porque como é que eu vou falar de peneira sem fazer as peneiras? Né? Aí a gente foi pedir, pelo amor de Deus, para a irmã dessa minha aluna ajudar a gente, porque qual que foi o impasse? Né? Porque aí é um impasse, que até é um impasse ético. O Lorival, os professores da universidade estão lá, eu estou ganhando para ir lá, né? Eu não estou ganhando a mais, mas eu estou recebendo salário. Quando eu vou para a comunidade, eu estou trabalhando lá, é como se eu estivesse fazendo meu trabalho lá. Ao invés de fazer o trabalho no escritório, na biblioteca, no artigo, eu vou fazer trabalho na comunidade, né? Agora eu estou caçando encrenca numa comunidade indígena, né? Então eu gosto de ir, mas eu estou recebendo salário. O professor da escola também está recebendo, porque ele está dando aula. E a artesã? A mestre artesã, ela está largando a casa dela, a família dela, para ir lá na escola trabalhar. Então, chegou uma hora que a gente ficou no impasse ético. Mas o que essas pessoas ganham? A gente tinha que convencer as mestres artesãs, né,
que a comunidade tinha muito a ganhar com a divulgação da prática da confecção de peneira, né? E a gente acabou conseguindo, porque chegou uma hora que eu achei que não ia dar certo, porque eu dependia da comunidade para trazer um conhecimento para dentro da escola que nem a escola e nem a universidade dominavam. A gente não dominava. E eu precisava. Quer dizer, se não tivesse mestre artesã, não tinha sequência didática. Chegou uma hora que eu achei que o negócio ia desandar. E aí nós temos um problema que eu vou falar semana que vem. A escola é uma escola branca, ocidentalizada, os professores têm muita dificuldade. E isso é uma coisa importante que eu estou falando para vocês. Possivelmente nós temos aqui pessoas que já são professores ou professoras, ou pessoas que querem ser professoras. A universidade, ela dificulta muito essa prática de pesquisa a partir das comunidades, que deveria acontecer em toda a escola. Tá? No curso de Educação do Campo, os meus estudantes têm 3 semestres de história oral para aprender a trabalhar com comunidade. Entendeu? Porque quando você cai na história oral, você não tem a menor ideia, você sabe como é que começou, você não faz a menor ideia como é que vai terminar o projeto. E é um negócio angustiante, mas ao mesmo tempo dá trabalho. A gente, foi até interessante, isso, a Cidinha está lembrando, né? Esse projeto acabou atraindo artesãs. Então, algumas artesãs vieram fazer o nosso curso. E eu estou muito contente, isso para mim é muito melhor do que artigo publicado, do que homenagem. Eu tenho muito orgulho das minhas pretas quilombolas que estão lá com a gente. Eu preciso ir agora atrás dos meninos, atrás dos homens. É muito complicado trazer os homens para a parte acadêmica, porque os homens têm uma forte pressão social para serem os provedores da casa, então eles preferem trabalhar fora a vir para as universidades. Isso acontece tanto nos quilombos, como nas aldeias, como nos bairros periféricos da cidade, né? Inclusive, essa ideia do quilombo é uma ideia muito importante para trabalhar com periferia, né? Eu estou com uma conversa muito boa com um grupo lá na UFMS que chama de Estudos Anticoloniais e que fazem parte do movimento Aquilombar, do MNU, e a gente vai levar projetos de extensão com essa pegada, né, de étnico-racial, consciência negra, para as periferias. E aí que rola a troca. Porque daí eu quero ver como é que funcionam as batalhas de rima, como é que funcionam os slams, como é que funciona o hip-hop, como é que funciona o funk, né? Que é fazer essa troca mesmo entre comunidade e universidade de maneira horizontal. Da gente realmente trocar conhecimento. Não ir lá para julgar ou dizer que conhecimento da universidade é importante, que vai resolver a vida deles, porque se a gente não tiver essa sensibilidade de ouvir a comunidade, de aprender com ela, a gente realmente não consegue trabalhar, né? E aí a gente ficou com um trabalho um pouco limitado. As comunidades mais longínquas, né? Eu preciso de dinheiro para me locomover, comprar comida. Em alguns lugares eu vou ter que acampar, né? Ou eu vou ter que depender da comunidade para a comunidade hospedar a gente. E em Furnas de Dionísio é fácil, porque é 1 hora de viagem, eu saio daqui cedinho, passo o dia e volto para casa, né? Mas para ir para Furnas de Boa Sorte, é muito complicado você ir e voltar num dia só. Então, essa é uma dificuldade que nós temos que resolver com as próprias comunidades, para as comunidades hospedarem os pesquisadores, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir recurso, né? Para que nós, pesquisadores, levemos comida, né? Não vamos lá comer a comida do povo. Não é que eles não têm comida, pelo amor de Deus. Felizmente, nessas comunidades não tem ninguém passando fome. Aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos. Tá? No Mato Grosso do Sul não tem comunidade. A comunidade tem falta de médico, tem falta de escola boa, às vezes tem algumas doenças, mas fome, eu não conheci nenhuma comunidade que você tenha problema de fome. Tá? A gente não tem esse problema aqui, nas comunidades quilombolas do sul do Mato Grosso, tá? Ou do atual Mato Grosso do Sul. Então, as pessoas têm, e aí tem que ser pesquisador que não tem frescura, né? Eu mesmo como o que tiver. O que me oferecerem, eu como. Lá em Furnas, eu já tenho cara de pau suficiente de bater na porta de uma série de pessoas. Eu sei onde as alunas moram, né? Se o negócio apertar, eu bato. É aqui que mora a Cidinha. Tem um prato de arroz e feijão aí, que é essa coisa que você tem de aprender a lidar, de você ganhar intimidade, né? Para pedir ajuda, né? Eu preciso de ajuda, ó, gente, né? Às vezes não adianta ter dinheiro. Você tem dinheiro, mas não tem onde comprar as coisas. Então não resolve nada. Você está lá no meio do mato, né? E não tem o que fazer. Então, eu gosto muito de levar estudantes, e vocês aí que estão na organização,
do GPE, pessoas que ainda não estão na universidade, né, Carla? Vem com a gente, porque a gente está precisando de gente de boa vontade para fazer pesquisa. É que nem o artista que canta o Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. Então, acho que a gente precisa de ter esse trabalho de engajamento. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com história oral. Para encerrar, né? Não se trata de dar voz, mas de dar ouvidos para as pessoas. De não julgar, de trabalhar realmente com sinceridade, com coisa de aprender, de não ter preconceito. Em Fóruns de Dionísio, eu conheci senhoras evangélicas fantásticas, que estavam muito longe de ser preconceituosas, né, que recebiam a gente com nenhum problema, né? Eu ainda hoje não acredito que a Maria Batista morreu, tem hora que eu vou lá e eu falo, cara, eu vou na casa da Maria Batista. Aí eu falo, a Maria Batista não está mais aqui, ela já foi para outro plano, né? É uma coisa muito bacana da gente trabalhar. E muito contente mesmo, né, de ver as minhas alunas aqui, né? Por se formar, atrás de mais coisa, né? Já tem que fazer a graduação, consegue trabalhar. Isso realmente é uma coisa que eu vou levar para mim. A minha família não é daqui, né? Os meus filhos moram fora, meus irmãos, minha mãe, todos moram fora daqui. Então, por hora, a ideia é se aposentar e voltar para perto da família dos amigos. Eu vou levar realmente o que me deixa muito orgulhoso é esse trabalho que eu tenho feito nos últimos anos. E agora eu quero ver mais oportunidades para levar vocês, né, jovens que queiram trabalhar, para a gente conseguir fazer um projeto maior para retomar essas comunidades e aprofundar. Aprofundar em que sentido? Não só de escrever a história das comunidades, que é uma coisa importante a fazer, a gente tem que escrever a história das comunidades, mas também ensinar as comunidades a escreverem a própria história. Hoje eu consigo fazer entrevistas em Fóruns de Dionísio que eu jamais faria, né? Porque eu estou vendo agora, né? A Cidinha que abriu a câmera agora, elas mesmas vão entrevistar os parentes, elas mesmas vão atrás das pessoas, elas mesmas estão conseguindo as informações que eu jamais conseguiria se não fosse elas. Então, eu realmente estou muito feliz com esse posicionamento aqui, que eu acho que é uma coisa que a história oral consegue possibilitar. Criar uma história de carne e osso, né? Pessoas que eu posso abraçar, que eu posso conversar, que eu posso chorar junto, né? Então, já fui em velório, já fui em casamento, já fui em festa, né? Isso é uma coisa muito legal de você compartilhar. Isso acontece, é muito comum acontecer em história oral. Quando você vai lá saber da vida da pessoa. Então, é natural que a pessoa que eu estou entrevistando queira saber da minha vida. Então, quer saber com quem que eu sou casado, quantos filhos que eu tenho, né? Então, você acaba se tornando realmente parte daquele grupo, numa troca muito interessante de colocar. Alguém quer falar, fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação? Eu só quero agradecer, professor, por estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito. E, se Deus quiser, eu vou estar lá na universidade junto com vocês. Vamos embora. Já se inscreveu no Enem, Carla? Não, ainda não. Então, fora o Enem tem o vestibular, tá? Sim. O vestibular ainda não abriu inscrição. Então, procura se inscrever no vestibular, tá? Conversa com essa meninada aqui, essa turma de Furnas, a Maria Aparecida está aí da canção aberta. Aconteceu um negócio muito interessante. Em 2018, a gente conseguiu... 2018 ou 19? Foi 18. Eu acho que foi 18. Montamos um cursinho pré-vestibular lá, com voluntários, tá? E aí apareceu toda a mulherada preta, pegaram o micro-ônibus e vieram fazer o Enem. Virou notícia da Rede Globo, foi para o Jornal Nacional, você não acredita. Foi um negócio assim que, né, ninguém esperava. Nem todo mundo entrou no curso que queria, mas aí elas puxaram a fila, elas entraram na Educação do Campo, e aí foi legal, porque hoje tem outras mulheres que estão entrando em outros cursos, porque elas abriram a porteira, elas viram que era possível, né? E aí, com um pouco de paciência, Carla, você consegue até bolsa, tá? Hoje é possível, na UFMS, você acumular bolsas e chegar até R$2.000 por mês. É muito melhor você, né, ganhar bolsa, ganhar R$2.000 por mês para estudar, né, do que ficar trabalhando de caixa em atacadista, para ganhar uma miséria e ser humilhado o dia inteiro, né? Então, a gente tem se esforçado para isso. Fala, Cidinha, querida. Então, professor, boa noite a todos. Queria ressaltar também, dentro da comunidade hoje também, temos meninas que estão fazendo graduação na UFMS, para jornalismo, para administração,
para farmácia, vários lugares onde elas querem ocupar, não é só a educação do campo. É claro que temos acadêmicas na educação do campo, igual o professor falou, a gente fez aquele movimento todo, aquela negaiada dentro do ônibus para ir fazer o Enem, deu super certo. Logo depois fizemos outro movimento para conseguir notebooks, que a gente, bem na época da pandemia, tivemos que fazer aulas online. Pelo celular é horrível você conseguir estudar. Medonho. Como lá se juntamos, a Vera estava até à frente disso, hoje ela já terminou o curso, está fazendo uma pós, e fizemos aquele movimento todo, até no jornal passou nós lá, quando pensamos que não conseguíamos, os 11 notebooks que precisávamos, e dizer assim, que a união faz a força. Quando você tem um grupo, nem que seja um grupo pequeno, mas que tem um desejo, tem aquela vontade de querer conhecer ainda mais, se aprofundar ainda mais o seu conhecimento, nada impede. E a nossa comunidade vai estar de portas abertas para vocês, quem quiser vir aqui conhecer, saber das nossas histórias, conhecer as nossas tradições, sempre serão todos bem-vindos aqui. Que bom. Obrigado, Cidinha. Ó, pega o contato da Cidinha, tá? Pega o WhatsApp, vai lá na comunidade, porque a Cidinha, inclusive, teve um filho no meio da graduação, né? Eu achei que ela ia desistir, né? Fui até falar lá com o marido dela, se você não deixar ela aí, nós vamos dar um jeito em você, viu, Nicole? Você fica ligado aí. Né? Hoje é ele que cuida da bebê e eu vou para a faculdade. Então, olha que beleza. Tá? Então, é o seguinte, tem jeito. Tá? Tem jeito. É uma questão de colocar... E é essa universidade que eu acredito. É essa universidade que eu acredito. Não é um lugar fácil. A universidade não é um lugar fácil para pessoas negras, para pessoas periféricas, para as pessoas, mas, assim, a gente tem processos, né? A educação do campo tem as suas particularidades, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu sou historiador, sempre trabalhei com história, eu já dou aula há 34 anos, juntando ensino básico e universidade, eu já estou vendo, né, a aposentadoria, já dá para enxergar a aposentadoria. Não quer dizer que eu vá me aposentar em 5 anos, eu tenho o direito de me aposentar a partir de 2028, vai depender muito das condições de trabalho, né, e da vontade, da saúde, que eu espero continuar tendo, para conseguir trabalhar. É muito gratificante, né, ter esse grupo, e eu acredito que eu só consegui chegar nisso pela história oral. Eu acho que a gente não conseguiria chegar nas comunidades, porque antes de conhecer a Cidinha, conhecer as outras alunas, eu conheci os pais, os avós, as lideranças, e só depois que esse pessoal foi se chegando, foi se aproximando, e é isso que eu estou falando da importância da história oral, de gerar política pública para a melhoria da qualidade. Não adiantava nada eu fazer treinamento de professor para a escola quilombola, sem ter quilombola na escola. E isso é uma coisa que agora vocês estão chegando no diploma, eu quero muito, né, que antes de eu me aposentar, eu vou colocar vocês como professores e como diretoras e coordenadoras daquela escola. Né? A sua colega lá, a coordenadora da escola, como é o nome dela? Escola estadual? Escola estadual. A professora Leila. Isso, a Leila, que fez uma operação recente, fiquei preocupado, inclusive, né? A Leila está correndo atrás. A Leila está indo fazer universidade, tá indo na UFMS aos sábados, fazendo 2 cursos. Ela percebeu que se ela não estudar, ela vai ficar para trás, né? Mas eu vou torcer muito por ela também, tomara que ela se recupere, se você a ver, manda um beijo para ela, tá? E a gente deve retornar ali, é uma coisa que a gente tem feito, e a gente quer fazer também nas comunidades periféricas, então é um convite que eu faço para quem é estudante da UFMS, para quem ainda não está com a gente, né, para a gente conseguir trabalhar com isso aí. Tá? Mais alguém tem perguntas? Então tá bom, pessoal. Valeu, tá? Bora ver a novela, que é a última semana, né? E eu quero saber o que vai dar o Zé Inocêncio lá com a... Tá bom, professor. Eu só queria agradecer a todas e todas que estiveram aqui, todos que estiveram aqui presentes com a gente, né, na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro do curso, em nome da professora Suzana também, assim como em nome do GPE, no qual também faço parte. Foi riquíssima sua aula, professor. Eu não tinha dúvida que não seria, não tinha dúvida nenhuma que não seria. Foi
grandiosa, foi proveitosa, e agora eu quero convidá-los para a semana que vem estar conosco novamente e com o professor Lorival novamente, É às 10 nóis. do Aí eu vou falar do desdobramento da experiência com as peneiras. E é bom saber que a Cidinha está aqui, que eu vou combinar com você para a gente dividir a fala, tá, Cidinha? Você não escapa não, tá? Arruma uma internet boa para a semana que vem. Meu Deus, que honra. Semana que vem eu estou na universidade. Eu também estou. Semana que vem é tempo universidade. Eu vou trabalhar que nem um condenado. Nossa, mãe. Juntou um monte de coisa para a semana que vem. Tem as aulas de educação do campo, tem esse curso e tem o encontro do GPE. Aff, Maria, eu vou morrer de trabalhar semana que vem. Mas tá bom. Meus lindos e minhas lindas, beijo para vocês. Até a próxima semana. Até. Tchau. Tchau, tchau. Oi. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.